E agora vamos falar a respeito da importância da fala, do que se diz, do verbo. Por isso, conosco, Solange Zambelli, nossa terapeuta holística, uma mulher que entende de tantas coisas. Prazer reencontrá-la, Solange. Prazer é meu, Neuzinha. Bem, então, hoje o assunto é a fala. O assunto hoje é tudo aquilo que a gente transmite com o verbo, né? A importância dele, o efeito dele na nossa vida, né? Solange, daí a importância de se saber exatamente o que fala e para quem fala. Olha, Neuza, eu penso que tudo aquilo que vai causar um efeito na vida do outro, seja bom ou ruim, você tem que prestar atenção. Existe aquele ditado que fala, né, que depois que você fala, não tem como recolher. Então, você tem que pensar antes por causa das consequências disso. E é bem por aí, né, Neuzinha? Tudo que você falar que vai gerar uma ação, você tem que pensar muito bem antes. Você tem que ser extremamente responsável, porque você não sabe a consequência que isso vai ter na sua vida ou na vida do outro. Para nós que somos pessoas públicas, vai você na rádio falar alguma coisa que não esteja de acordo com a ética, com a moral, ou às vezes no momento que você está brava, você coloca alguma opinião de uma forma mais contundente, o povo vai cair em cima de você. Como que a Neuza Matos fala uma coisa dessa? Olha, mas a Neuza falou tal coisa. Né? Que nem às vezes fala, mas a Solange Zambelli falou isso. Então, você é cobrado por aquilo que você transmite. Daí a sua responsabilidade, porque você pode construir coisas e você pode destruir coisas, né, Neuzinha? Então, é muito importante você ser responsável por aquilo que você fala. Porque você é responsável também pelas consequências do que a sua fala fizer acontecer. E falando em consequência, quantas pessoas que às vezes falam de forma inconsequente e causam um dano terrível à vida do próximo, não? Então, Neuzinha, é que nem aquela situação que a gente estava conversando antes de começar, né? Num caso como esse, por exemplo, a pessoa vai e fala, sou muito sua amiga, eu quero te ajudar, eu vim aqui te contar uma coisa que eu ouvi falarem. Aí vai, conta para a pessoa, não faz nada no sentido de realmente ajudar a solucionar. Porque se eu quero ajudar, eu sei que estão falando de você, eu vou chegar para a pessoa que está falando, fulano, estou sabendo que você está falando da Neuzinha. Se você não parar, se isso é verdade, se não é verdade, eu vou falar para ela. Você quer ir lá comigo? Vamos lá resolver isso com ela, conversar nós três? Eu intermedio a conversa, vamos resolver? Isso é correto, isso é legal, isso é amigo, isso é fraterno, isso é sério. Agora, a pessoa que chega para você e fala, vou te contar uma coisa porque eu sou muito sua amiga, chega, conta e vai embora, essa pessoa, ela é fofoqueira, ela é maledicente. Eu considero até amoral uma pessoa que faz isso, porque ela destrói, ela precipita acontecimentos que podiam ser de outra forma, ela taca fogo e sai correndo. Então, pessoas assim, meus amigos, ignorem. Qualquer pessoa que chegue para você e fale, eu vou te contar uma coisa porque eu sou muito sua amiga, fala para ela assim, em primeiro lugar, isso é verdade? Você tem certeza? É a história do Sócrates. Se você tem certeza de que isso é verdade, tudo bem. Isso tem bondade. O que você vai me falar? Tem bondade? Você está vendo com os olhos da bondade? E o que você vai me falar? É útil? Tem alguma consequência? Tem utilidade? Se não tiver bondade, se não tiver utilidade, não fale. Não seja fofoqueira, não seja maldosa, não destrua coisas que você não tem o direito de fazer isso. Não use o verbo da forma errada, porque em algum momento da sua vida, tudo aquilo que você destruiu usando a sua fala errada, com certeza vai se voltar contra você. Aí, quando as suas coisas estiverem dando tudo errado, lembra de quantas vezes você estragou a vida das pessoas, criou confusão, falando o que não devia, se comportando de maneira maldosa, maledicente. Então, Neuzinha, eu falo muito isso. Cuidado com o que vocês falam, porque a fala tem consequência, ela tem uma energia. Quando você fala, você sente, você atinge a pessoa. Né? Então, aí a responsabilidade é nossa. O responsável é o que falou. E não só pela sua fala, mas pela consequência dos seus atos. Então, que nem a gente estava falando, né? Quanto estrago feito por causa de uma pessoa que foi muito amiga e foi lá contar uma coisa. Precipitou os acontecimentos, estragou uma família inteira por maldade. Enfim, é um problema sério, porque às vezes até sem intenção a gente pode falar alguma coisa que causar confusão, né, Neuza? Mas quando a sua intenção é boa, você consegue mudar isso e colocar as coisas da maneira correta.
Agora, quando a sua intenção não é, quando o mal está dentro de você e você faz ele para o outro, aí é você que tem que se tratar, você que tem que se cuidar, sabe? Procura terapia, vai fazer alguma coisa, porque senão você vai ficar a vida inteira infeliz. Porque a pessoa que faz isso é infeliz. E principalmente cidade pequena, a gente que lida, né, com o público, quanta coisa que a gente ouve. Falou disso, falou daquilo, e o que a gente faz? A gente deleta tudo, porque a gente já sabe, né, já conhece cada personagem. Mas, às vezes, na sociedade, a gente observa que as pessoas de má fé acabam, por inveja, né, falando mal de um, falando mal de outro, e aquilo ali vai virando um círculo horroroso. Mas, na realidade, a pessoa sempre acaba virando aquela figurinha carimbada. Né? De repente, as pessoas percebem e começam a dar um gelo. Aí, depois, não tem mais como consertar. Então, Neuza, mas é que, às vezes, tem aquela pessoa que ela chega e fala, né? Sou muito seu amigo, vim te contar porque estão falando, tal. Agora, mas tem aquela pessoa que eu até considero mais perigosa do que essa que chega. Porque essa chega, ela não tem uma intenção legal. Mas ela chega para você e fala, ó, estão falando horrores de você. Agora, pior do que essa, eu considero aquela pessoa que é dissimulada. Ela vai lançando a maldade dela subliminar na conversa. Então, é uma pessoa que conversa com você, solta um negocinho aqui no meio da conversa, outro no meio. Depois que ela vai embora, você para pensar e você percebe o que ela falou. Então, e aí você tem aquela reação desagradável. Nossa, mas será que foi isso que a pessoa disse? Aí você liga, não, você entendeu errado, não foi bem isso. Não, foi isso sim. Ela quis te jogar uma semente que você acolheu, mas ela não arca com aquilo que ela fala. Porque nós, Neuzinha, se eu falar alguma coisa, eu aguento o que eu falei até as últimas consequências. Eu não vou voltar atrás. Eu disse, está falado. Não tem a menor possibilidade de eu retirar. Eu posso me desculpar por uma coisa que eu falei que não esteja correto, mas se eu falei, eu jamais vou negar o que eu disse. Agora, isso é uma questão de caráter, de formação moral, não é? Agora, só que nem sempre as pessoas são assim. Elas falam, elas criam toda uma situação e não arcam com o peso da sua palavra. Então, tudo isso, para mim, Neuza, é questão de moral e de caráter. Quem teve uma boa formação moral, quem tem uma boa formação psicológica, emocional, não vai falar coisas que não sejam coisas que façam com que as pessoas fiquem melhor, com que as relações melhorem, enfim, façam o bem para os outros. Né? Não usa um instrumento como esse para prejudicar, por maldade, como a gente vê que é tão comum, somente nos meios sociais. Né? Muito bem, foi um prazer reencontrá-la. O prazer sempre é meu, né, Neuzinho? Você sabe que eu amo esse programa e quanto mais eu venho aqui, mais eu vejo o alcance dele, as consequências que ele tem, né? E isso é gratificante. Para mim, é motivo de gratidão. Muito bem. Então, você já sabe, né? Se você conhece alguém com essas características, o negócio é ir deletando, né? Afinal de contas, há pessoas que gostam de ficar semeando a discórdia, a intranquilidade, a maldade, realmente como ela não deveria ser. Afinal de contas, nós precisamos todos os dias acordar e pensar que ações eu posso desenvolver para melhorar a minha vida e a vida do meu próximo. Eu volto num minuto só.